tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito prazer. Eu sou a Karine, gerente de marketing aqui da Factorial, e vou estar mediando aqui o webinário, mais um webinário exclusivo para os nossos clientes aqui da Factorial com vocês. Então, alguns aqui já me conhecem, estou identificando aqui algumas carinhas já. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos lá, bora começar mais um conteúdo aqui para vocês cada vez mais estarem sabendo e conhecendo mais sobre a nossa plataforma. Hoje, então, a gente está trazendo um tema que muitos de vocês pediram, inclusive foi uma sugestão enviada de um de vocês aqui para a gente, sobre como usar a Factorial, os módulos e a capacidade da Factorial para engajamento. Então, como já usar a Factorial para engajar os colaboradores em si. Antes da gente começar ali, quero passar para vocês o cronograma do nosso webinário. Então, estou fazendo aqui uma introdução com vocês. Logo em seguida, a gente vai trazer um porta-voz da Factorial para contar um pouco mais sobre vocês, alguns dados e informações importantes na capacitação de vocês como RHs, em prol do engajamento da galera aí internamente. A partir daí, a gente também vai mostrar para vocês como fazer isso na prática dentro da nossa plataforma, que é o momento ali mais esperado. E, ao final, a gente abre ali o espaço para responder as perguntas que vocês forem mandando aqui no chat. Então, eu já vou começar a dizer que, por mais que vocês não estejam com as câmeras abertas, nós temos aqui a Andresa, que é colaboradora da Factorial, e eu também vou estar por aqui acompanhando o que vocês estão mandando no chat. Então, qualquer dúvida que vocês forem tendo, qualquer pergunta que vocês forem tendo, vão mandando aqui no chat, que ao final a gente vai tirar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos para responder. Se acontecer de alguma pergunta não ser respondida, não tem problema, fiquem tranquilos. Quem já participou dos outros webinários sabem que a gente tem o costume, ao final do webinário, de reunir todas as perguntas e comunicar ao gerente de contas de vocês que vocês ficaram sem essa resposta, com o intuito de que ele, o mais rápido possível, entre em contato com vocês para responder essas perguntas, tudo bem? Aproveito a dizer ali que estamos muito felizes, esse é o terceiro webinário que a gente está fazendo para clientes. Quem acabou perdendo os últimos dois, consegue ter acesso aos nossos webinários no nosso YouTube, então fiquem atentos às nossas comunicações e aproveito para pedir para irem lá também, para sempre irem acompanhando. Então, antes disso tudo, quero reforçar ali que os nossos webinários, eles são mensais, e essa apresentação está sendo feita exclusiva para os clientes Factorial. Então, imaginem que, tirando esse conteúdo aqui, a gente manda ali mensagens pelos e-mails também, com atualizações de produto, mas isso aqui é exclusivo para vocês estarem cada vez mais atentos, tendo ali como objetivo tirar o máximo proveito possível da nossa plataforma, beleza? Então, como objetivo ali, o que você vai aprender? Conteúdos que facilitam o seu dia a dia e dicas de como usar a Factorial na prática. O nosso apresentador de hoje, convidado, é o Edson, o famoso Ed aqui internamente. Ele é executivo de contas da Factorial e está aqui na Factorial quase há 2 anos, 1 ano e meio já aqui com a gente. Ed, muito obrigada por aceitar o desafio aqui da Factorial de apresentar esse processo de engajamento para os nossos clientes, e o palco é seu. Eu estou completamente lisonjeado, tô vendo, inclusive, pessoas que eu tive a oportunidade de falar durante a jornada de vendas. Eu vi que a Mônica comentou, eu vi que a Paloma aplaudiu aqui, então pessoas que eu tive a oportunidade de fazer relacionamento durante a venda e ver também vocês engajando aqui durante o pós-venda, né, participando dos webinários, participando dos eventos, é muito legal. Amiga, pode passar um slide, por favor? Antes da gente aprofundar em ações práticas sobre engajamento, ou até a gente fazer uma reflexão mais profunda do que é o processo de engajamento, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão sobre qual que é a diferença entre insight e dado, qual que é a diferença entre número e análise. Porque eu tenho certeza absoluta que a vasta maioria de vocês que estão aqui comigo já coletam dados dos colaboradores de vocês, inclusive a Factorial é uma plataforma que ajuda vocês a fazerem isso dia após dia, né? Inclusive dados sensíveis. Então,
a área de RH é uma área que coleta muito dados dos colaboradores, mas existe uma diferença muito abismal entre um dado e um insight. Na teoria, inclusive na prática também, o insight é algo que é acionável. É um dado que tem contexto e que a gente consegue transformar ele em ação. E aí o slide ele já começa falando um pouco sobre isso, né? Que grande, a grande parte das empresas, ou a maioria delas, elas já coletam dados sobre os colaboradores, mas elas não transformam isso em ações ou elas não transformam isso em estratégia. E aí eu acho que hoje é muito sobre a gente, para além para além de engajar, é muito sobre a gente refletir sobre insight. Eu trouxe alguns números de institutos, de universidades e de pesquisas sérias, como, por exemplo, do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um nome super difícil de falar, que fala que 95 dos produtos que são lançados fracassam. Mas o que produto tem a ver com engajamento de colaboradores, né? Engajamento corporativo. Mas o que é. Então, assim, pensa que a cada 10 produtos que são lançados por grandes empresas, eu não sei, vamos pegar aí Ambev, Unilever, a cada 10 produtos que essa galera lança, 9 deles fracassam, ou seja, só um produto vinga. O que isso tem a ver, né, com a rotina de vocês? Como que a gente pode correlacionar isso? Isso dado do MIT. Outro dado que eu acho que agora vai ficar mais claro para vocês onde eu quero chegar. 60% das falhas desses produtos estão relacionadas com pouca pesquisa, ou com uma estratégia de pesquisa ineficiente, ou com uma estratégia de diagnóstico ineficiente, ou com uma estratégia de perguntas ineficientes. Ou seja, a gente já sabe que 9 a cada 10 produtos falham, e a gente sabe que 60%, mais da metade dessa falha, é por falta de pesquisa. E aí eu acho que vocês já estão começando a entender onde eu quero chegar, porque engajamento tem tudo a ver com pesquisa. Mas, além disso, às vezes vocês vão pensar assim, mas essa realidade não é uma realidade para qualquer empresa. Eu imagino que empresas maduras, como a Kellogg's, como a Ambev, ou empresas Big Corp, né, multinacionais que estão aí há anos no mercado, não deve sofrer disso, ou não deve ter esse ofensor. Um dado da Fortune, Fortune 500, Fortune 500, fala que as 500 empresas, né, as maiores 500 empresas, ou as 500 empresas que têm os maiores faturamentos do mundo, elas perdem cerca de 32 bilhões de dólares por ano por gap de pesquisa no lançamento de produto. Ou seja, as maiores empresas do mundo, que são referências, ou que têm os processos mais estruturados, ou que têm mais maturidade processual, ou que têm mais pessoas no RH, né? Tem ali um time de recursos humanos maior, mais braço, mais pessoas, ou acesso a melhor tecnologia, ou acesso a melhor plataforma, elas estão perdendo cerca de 32 bilhões de dólares por ano ao lançar produtos por falta de pesquisa. E, bom, pesquisa tem tudo a ver com engajamento, porque pesquisa é na hora que a gente vai perguntar para os nossos colaboradores e entender, por exemplo, agora no final do ano, se eles preferem um churrasco ou se eles preferem ganhar a cesta de Natal, né? A ceia de Natal. Às vezes fica tão intrínseco na gente que chegou o final do ano, a gente tem que mandar a cesta de Natal, que a gente não se pergunta sobre se isso de fato engaja os nossos colaboradores, se isso de fato retém os nossos colaboradores, se isso de fato está mudando algum ponteiro ou está passando completamente despercebido. E aí, quando está passando despercebido, é tempo que está sendo jogado fora, é recurso financeiro e recurso humano que está sendo jogado fora. Então, antes da gente aprofundar um pouco no universo do engajamento, eu queria trazer esse dado, que são dados do MIT e da Forbes, inclusive, que falam sobre lançamento de produto, mas lançamento de produto num viés de pesquisa, que tem tudo a ver com as pessoas que estão me ouvindo, porque faz parte aí do dia a dia de vocês.
Eu trouxe alguns dados, mas linkados literalmente com o dia a dia de vocês, como, por exemplo, esses que vocês estão vendo na tela agora. Ó. 30% das empresas que usam uma ferramenta, né, como a Factorial, um software, aumentam a satisfação dos seus colaboradores. Então, o uso de ferramentas que tenham módulos de engajamento ou que tenham funcionalidades de engajamento está atrelado a pelo menos ali uma média de 30% no aumento da satisfação dos colaboradores, que também está atrelado ao aumento de 26% médio da produtividade dos colaboradores, ou seja, ter um software, ter uma tecnologia que permita você olhar para engajamento, melhora a produtividade e melhora a satisfação. Dá um, por favor, amigo. Não obstante, também melhora a retenção. Então, softwares como a Factorial evolui em 33% mais ou menos a retenção dos colaboradores. E agora que eu acho que vocês devem estar ouvindo muito sobre NRO, sobre saúde mental no ambiente de trabalho, softwares como a Factorial também impactam ali na redução de burnout ou de esgotamento. Ou seja, Factorial ajuda vocês a reter, ajuda vocês a diminuir taxas de esgotamento, ajuda vocês a engajar, ajuda vocês com produtividade. Eu já falei um pouco que pesquisa está muito atrelado a isso. Dá mais um, por favor, amiga. E aí, quando eu trago esse recorte ainda mais para dentro da operação de vocês e para dentro do Brasil, a gente está falando que empresas brasileiras estão perdendo uma média de 77 bilhões de reais no ano por conta de turnover. Então, como que isso se traduz para vocês? Turnover, quando o colaborador não está bem engajado, ou não está super adepto à cultura, ou ele tem um fator de estresse no ambiente de trabalho, ou ele vai ser uma demissão voluntária, ou vocês vão inevitavelmente acabar demitindo, porque não tem muita outra saída, né? Às vezes a gente pensa, na verdade, tem outra saída e a gente está falando sobre ela, que é engajar esses colaboradores, ou tentar reengajá-los, pelo menos. Então, no fim, todos esses dados que eu estou trazendo para vocês é para falar para vocês sobre como reduzir custos. E aí eu acho que pensando com cabeça de administrador, porque para além de gestores, analistas, enfim, pessoas de RH, vocês também são administradores, né? Porque o RH, o nome já carrega, né? Recursos humanos. Cuida dos recursos humanos, mas também cuida de recursos de uma forma ampla, né? Ou pelo menos dos recursos que estão ligados aos humanos. É, não existe forma mais efetiva de se ganhar dinheiro dentro da empresa do que economizando ele. É mais difícil lucrar do que é economizar. Então, turnover é uma coisa que afeta literalmente nisso. Então, quando a gente olha para engajamento, a gente tem aquele recorte de pesquisa que eu já falei para você, mas a gente tem esse principal recorte aqui de economia financeira para a empresa de vocês. Então, às vezes eu me deparo, né, com reuniões, eu faço bastante reunião aqui na Factorial, talvez ali uma média de 5 por dia, então eu converso com 5 RHs diferentes no mínimo por dia, fora os clientes que eu ligo ou que eu encontro em evento, e são de diversos segmentos, de diversos tamanhos. E assim, uma coisa que une todos esses RHs é a crença de que é difícil contar para a empresa onde que está o retorno de investimento ao trazer uma plataforma para o RH ou ao aumentar o budget do RH. É difícil mostrar para os diretores como esse dinheiro volta para a empresa, porque falta indicador, falta métrica. Tem uma aqui bem escancarada na cara de vocês. Os processos de engajamento estão literalmente ligados à diminuição de turnover, e diminuição de turnover está literalmente ligada à economia financeira, e economia financeira está literalmente ligada a crescimento do negócio. Pode dar mais uma, amiga, por favor? E aí, talvez, um dos problemas que vocês se deparam no dia a dia são dessas 4 pessoas que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu gostaria de ter uma maneira mais simples de saber como minha equipe está se sentindo.
do que enviar um forms. Eu espero que vocês não estejam enviando forms, dito que vocês usam a Factorial. E aqui, talvez, se vocês verem alguma funcionalidade ou alguma coisa que eu falar e que não está palatável para vocês, ou que vocês ainda não sabem como configurar, conta com a ajuda da Karine, conta com a ajuda da Andresa, conta com a ajuda da Bianca ou do próprio gerente de conta de vocês, para poder ajudá-los, né, a entender melhor essa funcionalidade ou a como rodar isso dentro da empresa de vocês. O outro lado aqui, meus gerentes querem apoiar suas equipes, mas não sabem quem está lutando ou como ajudar. Essa é uma clássica, né? Você passar pelo corredor e o gestor te perguntar, tá, o que que eu faço com o meu time? Se você que é gestor dele e não sabe, imagina eu, né? Outra aqui, eu precisaria saber se as pessoas estão realmente engajadas e o que está causando frustração antes que seja tarde demais. Nossa, tá aí uma coisa que eu tenho escutado muito falar sobre o futuro de gestão de pessoas, principalmente com a inteligência artificial. Muito do que a gente fala ou faz hoje é positivo. Então, a gente faz um controle de feedback. O que, que eu quero dizer com isso de controle de feedback? A gente atua sobre uma fotografia. A gente tira a foto e atua sobre ela. Só que aí a coisa já aconteceu, o problema já se deu, e a gente está ali para resolver. Então, muito de como a gente usa as ferramentas hoje, softwares ou o que tem disponível no mercado, consultorias, é muito sobre uma fotografia. A gente espera acontecer e age sobre ele. O uso da IA, e tem muita coisa legal acontecendo na Factorial, com o One, inclusive eu recomendo fortemente a vocês chamar o gerente de conta de vocês para entender como vocês colocam o One dentro da plataforma de vocês, mesmo que para um teste, para vocês entenderem qual que é o potencial disso. E eu tenho certeza absoluta, assim, que claro que ele está numa versão teste, a gente acabou de lançá-lo. A sessão passada foi sobre o One, foi sobre como usar, foi sobre o que vocês podem fazer com ele. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser muito disruptivo. Quem está aqui, se aprender a usar o One, eu tenho certeza absoluta que vai mudar completamente a sua relação com dados dos seus colaboradores, com os dados da sua empresa e como você implementa essas coisas no teu dia a dia. Mas eu tenho certeza absoluta disso. Porque, por exemplo, eu já uso inteligência artificial no meu dia a dia. E 40% do meu trabalho operacional hoje, 50, vai, metade do meu trabalho operacional hoje, quem faz é uma IA. Então, a IA entra comigo nas reuniões, ela faz todas as minhas anotações pós-cal, ela faz todos os meus e-mails pós-cal, ela me gera análises dizendo qual desses clientes, por exemplo, que eu estou conversando, tem mais chance de eu vender para o que tem menos chance. Então, ela tieriza os meus clientes e me fala em quais eu devo focar. Assim, é disruptivo. E o One é uma analogia para isso, é disso para vocês. Então, eu acho que fica muito atento disso. E uma outra coisa aqui temos os dados, agora só preciso fazer algo com eles, sem gastar horas perseguindo planilhas. Essa é a máxima, né? Você roda a pesquisa, você extrai os dados e aí você fala, tá, mas o que eu faço com isso? Eu acho que eu abri a conversa falando muito sobre isso, sobre a diferença de dado para insight, sobre a diferença de análise para número. A grande diferença, no fim, é contexto. Insight é tudo aquilo que você consegue transformar em acionável. Então, eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, essa mentalidade de pesquisa, não só pesquisa linkada a engajamento, mas, sobretudo, pesquisa linkada à redução de custo, pesquisa linkada à redução de tempo, pesquisa linkada à assertividade, porque, de novo, o MIT está falando para a gente que 95% dos produtos fracassam por falta de pesquisa. Então, imagina, se o MIT está dizendo que a cada 10 produtos lançados, 9 fracassam, imagina a gente no nosso dia a dia tentando implementar estratégias no nosso RH, tentando implementar ações
sem fazer uma pesquisa prévia. Eu estou querendo dizer que vocês vão burocratizar e a partir de agora vocês vão fazer pesquisa para tudo? Talvez. Não necessariamente, mas eu acho que para as ações mais estratégicas, porque, por exemplo, vocês não têm certeza de nada, é tudo uma grande hipótese. A empresa de vocês está mudando o tempo inteiro. Por exemplo, se você tem um turnover de, sei lá, 25%, significa que em 4 anos a sua empresa já é outra. Se você tem um turnover de 20% no ano, significa que em 5 anos a sua empresa já é outra. Então, a sua empresa mudou em 5 anos. Em 5 anos, parece eu falando um tempo longo, mas na verdade passa assim, ó, voa. Eu trabalhei na Factorial primeiro, eu voltei para a Factorial e agora já estou quase 1 ano e eu pisquei o olho e fez 1 ano, assim, rapidamente. Então, acho que a ideia era refletir um pouco antes da gente ver isso de forma prática e ver isso aqui em módulos. Amiga, dá mais um. Dito o desafio, né, contextualizado o cenário, contextualizado os problemas, como vocês vão conseguir usar a Factorial para resolver isso? Bom, tem muitas coisas. Uma das coisas que está aparecendo na tela são pesquisas pulsos. Então, o que pesquisa pulso é? Sinal de engajamento. Eu estou falando para vocês sobre controle antecipado, sobre atuar numa ação antes que ela aconteça, sobre entender que um turnover vai existir antes de que ele de fato exista. Pesquisa pulso é um dos principais indicadores para isso. E, por exemplo, diferente de uma ENPS, a pesquisa pulso tem umas vantagens bem bacanas. Primeiro, ela é aberta. Então você sabe quem respondeu e o que respondeu. Segundo, o colaborador, ele não dá uma nota, ele coloca uma carinha. E, por exemplo, é muito mais fácil eu empatizar com uma carinha do que eu empatizar com uma nota. Porque isso aqui é psicologia, tá? Número, por exemplo, brasileiro. Vou dar um passo atrás. Brasileiro tem medo de dizer não. Brasileiro é uma coisa extremamente relacional. Inclusive, todos os estudos de IA que estão saindo, eles sempre questionam sobre, por exemplo, o quão o brasileiro vai ter adesão à IA, porque a gente é muito relacional. A gente gosta de falar, por exemplo, você pega todas essas empresas que estão implantando IA no atendimento, a palavra que mais é falada no atendimento é quero falar com o humano. Assim que a pessoa descobre que está falando com a IA, a palavra que a pessoa fala é quero falar com o humano. A palavra mais falada para os times de atendimento é quero falar com o humano. Então, isso é a prova que brasileiro é extremamente relacional, né? A gente gosta de falar com pessoas, a gente gosta de tocar em pessoas, a gente gosta de ver pessoas. Isso aqui que a gente está fazendo é relacional, vocês querem se relacionar, a gente está se relacionando. Então, é muito mais fácil eu dar uma carinha triste do que eu te dar uma nota 2. Porque te dar uma nota 2, eu tô te dizendo não. Eu tô ferindo a nossa relação. Te dar uma carinha triste, eu tô empatizando com o sentimento. Então, a pesquisa pulso é muito importante. Ela parece sutil a diferença, mas usem, né? Ativem ela se vocês tiverem ela disponível no ambiente de vocês. Porque aí os colaboradores vão dando os sinais de engajamento, vocês vão recebendo e vocês vão conseguindo atuar preditivamente aos insights que são gerados ali. Outra coisa já foi a ENPS, né? Então, logo abaixo da foto da pesquisa Pulso, a gente tem a ENPS. NPS sempre foi muito ligado à satisfação com o cliente final, né? E de uns tempos para cá eu tenho visto que essa metodologia tem trazido para dentro, tem sido trazida, né, para as empresas, para a gente atuar com os nossos clientes internos. E aí a gente coloca o E na frente para dizer que é de employer, né, de empregador. Essa é uma ótima para vocês aplicarem. É uma metodologia pronta, inclusive na plataforma da Factorial existe essa metodologia. É só vocês ativarem e dizerem qual é a periodicidade que vocês querem rodar. Isso aí eu super indico, né? Para o colaborador dar uma nota, vocês pegarem uma nota, entenderem ali o feedback e conseguirem atuar. Mas a NPS ela é muito mais uma fotografia, porque, de novo, eu dou uma nota sobre o que se passou, não sobre o que se está passando.
Conseguiu entender a diferença sutil entre uma pesquisa pulso para uma ENPS? Por que você precisa ter as duas? Porque pesquisa pulso ela é rápida, ela é transacional, ela está ali no dia a dia. Então você está acompanhando o frame, você está acompanhando o processo. Pesquisa de NPS, quando eu vou te dar uma nota, eu vou avaliar o nosso histórico, os nossos últimos 3 meses, os nossos últimos 6 meses. E o módulo de pesquisa da Factorial, que vocês podem pesquisar o que vocês quiserem, né? Pesquisas anônimas, abertas, periódicas, pontuais, que vocês querem que o gestor veja, que vocês não querem que o gestor veja. Vocês podem configurar em diferentes escalas e tudo mais. Então, vocês podem pesquisar desde, por exemplo, os seus colaboradores gostam de churrasco para comemorar todos juntos, ou seus colaboradores preferem, por exemplo, day off. Isso é uma coisa muito importante para se saber. Porque, por exemplo, eu, Edson, colaborador, eu sou natural de Salvador e para trabalhar na Factorial eu me mudei para São Paulo. A Mônica, que negociou comigo, ela sabe. Durante a negociação com a Mônica, eu estive pelo menos em 3 cidades. E agora que eu estou falando com vocês, eu estou em Florianópolis. Sendo que eu estava com a Mônica semana passada em São Paulo, e antes disso eu estava em Porto Alegre. Então, Mônica, desde aquele dia que a gente se viu, eu já fui para Porto Alegre e agora eu já estou em Florianópolis. Então, por exemplo, para mim, a possibilidade de day off, inclusive amanhã eu estou de day off, graças a Deus, e a possibilidade de trabalho remoto engaja muito mais do que um salário maior. Então, por exemplo, quando eu recebo proposta, estou trabalhando na Factorial, mas eu não sou Factorial, eu sou Edson, eu estou construindo uma carreira. Eu recentemente recebi uma proposta, era para ganhar cerca de 2 ou 3 mil reais a mais do que eu ganho aqui na Factorial e eu não topei. Por quê? Porque eu pensei no todo que está embutido dentro do meu salário, porque eu tenho uma liberdade, uma flexibilidade muito grande que eu não teria nessa empresa. Ontem mesmo eu recebi uma proposta que eles queriam que eu visitasse clientes, que eu fosse de carro e eu não topei de novo. Por quê? Porque não ia me dar a flexibilidade que eu tenho aqui na Factorial. Todos os colaboradores engajam com isso? Não, não são todos. Eu conheço várias pessoas que preferem ganhar 3 mil reais a mais. Eu prefiro ganhar 3 mil reais a menos e ter essa flexibilidade. Então, vocês precisam... E como vocês vão saber disso, né? Com pesquisas. Porque não dá para você sair atirando à torta e à direita, querendo implantar isso na empresa de vocês sem fazerem uma pesquisa antes. No último evento que a gente fez, inclusive um convite para vocês ficarem antenados sobre os eventos que acontecem, uma diretora de RH de um grupo bem grande, que tem vários bares e vários restaurantes por toda São Paulo, mencionou que, por exemplo, ela tem aberto a cabeça dela a possibilidade de ter diferentes benefícios corporativos para que ela consiga abraçar melhor os recortes geracionais que ela tem na empresa dela, porque eu imagino que vocês também tenham diversos recortes geracionais, porque ela entende que aquele pacote de benefício que ela tem não é versátil para toda a amostra da empresa dela. Edson, isso aí é uma coisa muito futurística, é difícil implantar isso. É difícil implantar um pacote de benefício, né? Conseguir defender um Hub da vida, conseguir defender um iFood benefício da vida dentro do teu orçamento, imagina vários. Mas a ideia é que vocês minimamente tenham esse mindset aberto a isso e sejam minimamente orientados à pesquisa para que vocês economizem o tempo de vocês, o dinheiro, o budget da empresa, para que quando vocês tomem ação, você tome uma ação certeira. E aí eu tenho uma mega novidade para vocês. Provavelmente vocês já são clientes de engajamento, então se vocês estão aqui é porque vocês provavelmente têm um módulo de engajamento ou estão considerando comprá-los. A minha recomendação é que compre. Mas eu tenho uma mega novidade para vocês que a gente lançou no módulo de engajamento. Amiga, dá um slide, por favor. Isso é revolucionário, tá? Se prepare, vai tocar uma musiquinha.
Tenho certeza que essa música alta chamou a atenção de vocês, porque os meus tímpanos, ela, nossa, chamou super atenção. Eu não sei se vocês perceberam o que aconteceu aqui, né? É um vídeo super rápido, de 30 segundos. Eu não sei se ele passou tão rápido a ponto de vocês não entenderem a profundidade do que é isso e os saltos que a Factorial tem uma voz no fundo. Bárbara, não me assusta, Deus é mais. Tem uma voz no meu fundo, Karine, você tá ouvindo uma voz no meu fundo? Agora eu fiquei com medo. Karine, a Karine falando. Será que a Karine tá falando? Bárbara, pelo amor de Deus, eu acredito nessas coisas mais espiritualizadas, eu sou super espiritualizado. Não me assusta, né? Não vem com esses negócios de ter uma voz no fundo, ter uma pessoa no fundo que eu tô aqui só e já me dá um susto. Mas boa, eu não sei se vocês perceberam, mas o Smart One on One ele é feito assistido por IA. Então vamos por partes. Primeiro de tudo, vocês vão fazer as reuniões de one on one entre líder e liderado, entre RH e colaborador, por dentro da Factorial. Por que que isso é legal? Para facilitar o engajamento com a plataforma. Quanto mais os seus clientes internos usam a plataforma, seja para assinar um Olerite, seja para fazer um one-on-one, seja para responder uma pesquisa, seja para responder uma avaliação de desempenho, mais eles se aculturam a ela, e quanto mais eles se aculturam a ela, mais validade tem as estratégias de RH de vocês. Porque vai ficar claro na cabeça do colaborador, vai ficar claro para ele vai entender muito fácil que tudo que o RH quer comunicar com ele é a partir daquele aplicativo, é a partir daquele canal. Se ele recebe, se ele assina o olerite dele ali, se ele bate o ponto dele ali, e ele também faz os one-on-ones, ele também dá os feedbacks para o gestor dele ali, fica claro para ele. Ele usa, facilita o engajamento de vocês, fomenta as estratégias. Então, o primeiro tópico é isso. A gente vai engajar mais o seu colaborador, a gente vai abraçar mais uma coisa do processo que a gente não abraçava antes e aumentar os pontos de conexão entre RH e colaborador. O segundo ponto é que a IA entra com vocês. E aí, quando a IA entra com vocês, isso dá um show à parte. Ela não só transcreve toda a reunião, e vocês vão ter o registro da transcrição, como ela entende o que está sendo falado ali. E aí depois você consegue obter insights desse one-on-one. Que tipo de insight você pode obter? Poxa, como que eu engajo o Edson? Vai perguntar lá na seção do Smart One-on-One e baseado no one-on-one, a inteligência artificial vai trazer, ó, o Edson mencionou que ele gosta de day off. Talvez day off seja uma boa estratégia para engajar o Edson. Ou ela vai pegar, vocês podem perguntar quais são os obstáculos que eu tenho com esse colaborador, o que falta de meta. Então, vocês podem fazer várias perguntas ali na sessão do Smart One-on-One. Amiga, dá mais um, por favor. Beleza, então chega de papo. Eu vou começar a compartilhar a tela da Factorial aqui com vocês para mostrar algumas possibilidades, porque a Karine me deu feedback de que vocês gostam de coisa de mão na massa. Amiga, eu vou compartilhar minha tela. Você pode parar de compartilhar a sua, por favor? Então vamos lá, eu vou navegar aqui com vocês na Factorial. Vou mostrar alguns recursos que eu acho legal. E aí, paralelo a isso, vocês também, se vocês já tiverem essa maturidade, ou se vocês já entenderem sobre isso, é bom que fica como um reforço, mas vão prestando bastante atenção, porque talvez eu traga algumas coisas que vocês ainda não sabem ou conhecem. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês podem clicar aqui para expandir a tela da Factorial. Então, esse menu lateral, ele pode ser escondido. Então, você pode clicar aqui e ter melhor visibilidade. Quando você clica aqui, o menu aparece, né? Ele fica variando. Então, a gente vai para o módulo de engajamento. Aqui no módulo de engajamento, vocês vão ter basicamente one-on-ones, pulso, pesquisa, NPS e insights. E se vocês clicam aqui, esse é o famoso One, Inteligência Artificial da Factorial, que foi a sessão da semana passada.
Quando a gente fala de inteligência artificial, uma coisa que vocês precisam se preocupar é com compliance, com LGPD. Estão desenvolvendo muita IA, mas nem toda IA é segura, tá? Isso é muito importante. Nem toda IA tem compliance com a LGPD. Nem toda IA pode ser usada e processar dados sensíveis dos seus colaboradores. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que vocês compartilham com o IA. A IA da Factorial, a gente é parceiro global da Microsoft. Então, a IA da Factorial é hospedada lá pela IA da Microsoft, o que garante aí compliance para vocês. Mas vamos lá, voltar aqui para o módulo de one-on-one. Vamos de trás para frente. Aqui em Insights, a gente vai guardar os principais dados das pesquisas que vocês estão rodando. Então, aqui a gente tem a metodologia de NPS que está rodando e os indicadores. Aqui a gente tem a metodologia de pesquisa de clima que está rodando e os indicadores, metodologias prontas. E aqui eu tenho a minha taxa de rotatividade na empresa, né? 0%, cenário ideal. Quando eu clico em NPS, eu já vou para a tela da minha NPS. Então, eu tenho aqui promotores, passivos e detratores. Como que eu leio esse gráfico? Eu estou vendo que 36% da minha empresa é detrator, ou seja, a cada 10 funcionários, cerca de 4 não gostam de trabalhar na minha empresa. Então, isso é um dado que eu diria preocupante. Mas, não obstante, eu também tenho esse dado aqui de passivos, né? Que são cerca de 4 também, que não têm uma opinião formada. Ou seja, a cada 10 colaboradores, a gente vai dizer que cerca de 7 ou não gostam de trabalhar na minha empresa ou são indiferentes. Eu acho isso impactante. Imagina, para quem tem 100 colaboradores, só poder dizer que 30 gostam de estar ali. É complexo, é um dado difícil de se obter. Mas outra coisa que vocês precisam pensar também é que a taxa de participação está baixa, ou seja, essa pesquisa tem vieses, porque só 30% da amostra da minha empresa participou. Então, coisas que eu posso inferir aqui desse baixo engajamento. Ou esse baixo engajamento é real, ele se reflete no dia a dia, e eu preciso entender como engajar meus colaboradores e ensiná-los a responder às pesquisas. E aí, por exemplo, nossa, o que eu mais escuto em reunião, quando eu estou em reunião, mas como que eu faço os colaboradores usarem? Gente, os gestores desses colaboradores são amigos de vocês. Precisa ser uma métrica de um gestor engajar o time dele. Então, quando a gente fala de avaliação de desempenho de gestores, a gente fala sobre qual é o time daquele gestor. Por exemplo, o time daquele gestor é engajado? Se o time dele é engajado, ele está fazendo um bom trabalho. Se o time dele não é engajado, ele não está fazendo um bom trabalho. Porque a figura do gestor é literalmente essa. O gestor é exemplo de cultura. Então, quando eu olho para o meu gestor, eu preciso identificar os traços culturais da minha empresa e saber que ele é uma das pessoas que mais vivem esses traços culturais. Então, quando a gente fala sobre, eu não estou engajando nas minhas pesquisas, junta os gestores e coloca essa responsa no colo deles. É sua responsabilidade, vai fazer parte da sua métrica. Eu acho que vocês precisam pensar muito sobre isso. E aqui tem o dado de NPS, é uma metodologia, como eu já te falei, ela varia. Coisas que vocês podem fazer: filtrar por período, porque, por exemplo, é uma pesquisa sazonal. Se acontecer alguma coisa na empresa de vocês, a NPS vai descer. Então, esses dias eu estava num evento que a gente fez e eu estava conversando com uma empresa que passou por uma demissão em massa. Então, pós-demissão em massa, é natural que a NPS desça. Então, vocês podem filtrar por período e aí vocês vão entendendo melhor os recortes por tempo. Outra coisa também é que pode variar por equipe. Então, por exemplo, uma coisa que eu sei é que times de vendas, eles têm uma rotina um pouco mais desgastante. Então, é natural que no final do mês, próxima Black Friday, o time de vendas traga ali, de repente, uma NPS baixa, por conta da pressão, por conta da quantidade de demanda e tudo mais.
Aqui vocês criariam todas as pesquisas que vocês quiserem. Eu não vou aprofundar na criação de uma pesquisa, mas vocês podem contar com o gerente de contas de vocês, inclusive comigo também, para te ajudar a como criar uma pesquisa ou para a gente conversar sobre benchmark de pesquisa. Eu sou engenheiro químico de formação, eu caí em vendas por acaso, mas eu sou engenheiro químico de formação, então eu tenho um background de dados muito forte, de análise de dados e de matemática muito forte, de processo muito forte. E por muito tempo eu trabalhei em institutos de pesquisa, vendendo softwares de pesquisa. Antes de eu aprofundar no mundo do RH, por muito tempo eu trabalhei em instituto de pesquisa. Esse é um dado interessante de falar para vocês, por isso que eu estava falando um pouco sobre a diferença de insights, de como que e dado, e como que vocês trabalham metodologias quantitativas e qualitativas. Então, por exemplo, vocês podem pegar várias dessas metodologias quanti quali e trazer para dentro desse módulo de pesquisa e realizar isso com os colaboradores de vocês, para que vocês consigam realizar pesquisas cada vez mais assertivas, cada vez mais estratégicas, para que no longo prazo vocês tenham uma fotografia muito, muito interessante da empresa de vocês. Outra metodologia que a gente tem é a pesquisa pulso, que vocês podem usar, e também os insights de IA atrelados à pesquisa pulso. E, por fim, o módulo de one-on-one. Sobre o módulo de one-on-one, ele pode acontecer tanto entre líder e liderado, quanto vocês podem marcar um one-on-one com o colaborador. Então, por exemplo, você vai fazer a entrevista de desligamento do colaborador, você poderia usar o módulo de one-on-one, né? E aí vai ficar transcrita a entrevista de desligamento dele aqui na Factorial. Deixa eu entrar aqui nas telas de one-on-one, já que é uma funcionalidade nova. Então, você vai integrar ele ao seu calendário, você vai fazer o agendamento dos one-on-ones, né, por aqui por dentro da Factorial. Você vai fazer toda a transcrição do seu one-on-one. Então, por exemplo, o que você quer falar nesse one-on-one com o teu gestor? Quais são as pautas? O que vocês precisam concluir, discutir? Ou, por exemplo, quais são os próximos passos? Então, essas são as notas privadas do one-on-one que o próprio colaborador coloca aqui, compartilha com o gestor e vai construindo isso junto com eles, né? Tópicos de one-on-one, cascateamento do PDI, feedback, acompanhamento de OKRs, todos esses módulos que a gente também tem e que vocês podem trazê-los também para esse espaço aqui dentro da Factorial. O barato disso tudo é que quando chegar a hora de entrar no one-on-one, vocês vão selecionar entre presencial ou videochamada, vocês vão escolher a opção videochamada, como vocês podem ver, eu falo de uma casa toda de madeira agora, uma eco house, toda de madeira, cheia de mosquito. Tô sendo picado aqui enquanto eu falo com vocês. E aí a gente vai conversar aqui no nosso one-on-one, fazê-lo dentro da Factorial. A inteligência vai transcrever todo esse one-on-one. A gente vai ter aqui um chat com a IA, que, por exemplo, eu sou o gestor, sei lá, da Helena. Eu pergunto aqui, tá, quais são os objetivos e progressos atuais da Helena? O que tem aí de obstáculos e risco relacionado à Helena? O que a Helena tem de tarefa pendente? A Helena está apresentando uns sinais de esgotamento e aqui eu queria que vocês abrissem bem os ouvidos. Toda vez que eu converso com vocês, o tópico liderança, de alguma forma, ele aparece ali camuflado. No aspecto de que é difícil o líder, né, ser estratégico, é difícil o líder engajar, é difícil o líder ser amigo do RH e proporcionar treinamento, porque no fim treinamento é uma estratégia de longevidade. Você está garantindo que a cultura da empresa está perpetuando no longo prazo, né? Você está garantindo que os aprendizados de produto e processo estão perpetuando no longo prazo. Então, quando eu converso com vocês, isso está sempre implícito ali, né? A gente fala muito sobre coisa manual, mas esses tópicos de liderança estão sempre implícitos. Imagina que a IADA Factorial, enquanto eu estou falando isso com vocês, está captando tudo que eu estou falando, está entendendo o que eu estou falando e está ganhando o contexto do que eu estou conversando com vocês. Lá para frente, eu posso vir aqui no chat da IADA Factorial e perguntar, tá, mas o que o Edson gosta de falar? Sobre o que o Edson fala no one-on-one dele, sobre o que engaja o Edson. Então vocês vão ter um resumo com contexto e robusto
do que é aquele colaborador, do que ele gosta. Isso aqui para o líder é o creme de la creme, né? Então vocês já têm isso dentro da Factorial, não sei se vocês estão usando, mas eu recomendo muito que vocês comecem a usar. Se vocês não estão usando, implementar de 0 a 100 é muito difícil. Então, às vezes, por exemplo, implementa entre o time corporativo de vocês, entre a liderança, mostra para a liderança as vantagens para que eles usem com os colaboradores. Isso aqui é uma segurança jurídica também para vocês. Deixa eu voltar na apresentação. Amiga, pode voltar a apresentar a Factorial? A gente falou de engajamento, mas tem outras coisas na Factorial que facilitam o engajamento, como, por exemplo, a funcionalidade de feed de notícias. Eu não sei se vocês usam muito ela, se vocês criam as comunidades de vocês, se vocês fazem esses comunicados, mas imagina que, por exemplo, você acabou de lançar uma vaga de recrutamento e você quer fomentar recrutamento interno, você quer que seus colaboradores se apliquem na sua vaga. Você mesmo pode ali na funcionalidade de feed de notícias e publicar essa vaga, e aí os seus colaboradores vão ver. E vocês vão também acompanhando, né, nos relatórios, quem são as pessoas que mais veem as postagens que vocês fazem. Dá um, por favor, amiga. Acho que era um pouco disso que eu queria falar com vocês. A gente falou muito. Primeiro, eu contextualizei assim com a ideia de insight, a ideia de pesquisa, a ideia de o que está por trás do erro ao lançar um produto. Gravem esse número. As 500 empresas mais bem-sucedidas do mundo perdem 32 bilhões de dólares no ano por não fazerem pesquisa ao lançar produto. Então, se as empresas que têm a maior maturidade de processo, os profissionais mais competitivos do mercado, estão perdendo dinheiro por falta de pesquisa, imagina a gente. Então, não esqueçam isso assim, sabe? E aportem muitas das tomadas de decisão de vocês com pesquisas, usem muito o módulo de pesquisa, porque, na minha opinião, um dos mais estratégicos que a gente tem na Factorial. Que aula! Gente, eu quero muitas palmas para o Ed, que trouxe aqui toda uma visão para vocês sobre como o mercado está lidando com esse processo de engajamento, passando para como vocês vão potencializar o discurso de vocês internamente para levar a valorização desse processo dentro da empresa de vocês e mostrando isso na prática na Factorial. A gente sabe que a gente poderia ficar horas aqui só explorando a plataforma, entrando nos insights, entrando em reuniões one-on-one, pulso, pesquisas e por aí vai, as dúvidas não parariam, mas a gente só tem 1 hora com vocês. Então, eu quero avançar para as perguntas, porque foram surgindo várias perguntas aqui no nosso chat, e também poder falar para vocês nesse momento sobre a Factorial Friday, antes de avançarmos para as perguntas. Vocês foram falando sobre o Smart One-on-One, foram falando sobre tudo, e eu quero relembrar para vocês que até o dia 28/11, nós estamos em período de Factorial Friday, onde vocês estão tendo ali a possibilidade de adquirir um desses produtos, Pesquisas Enterprise, Canal Seguro, Turnos Enterprise e o inventário de TI com 50% de desconto, e acima disso vocês vão ganhar 1 ano do One gratuitamente, que é todo esse copiloto ali que o Ed acabou de mostrar para a gente, que vocês vão conseguir aderir. Então, para quem ainda não conseguiu olhar com mais atenção a isso, ainda não conseguiu conversar com o gestor de contas, eu convido vocês a escanearem um QR Code aqui ao lado e preencher o formulário para vocês poderem conversar mais com os gestores de contas de vocês e entender como que vocês vão aderir a esse processo do Factorial Friday e não deixar de usar o One, gente. É a oportunidade de vocês. Spoilers, o One, ele vai ser um produto à parte no ano que vem, e vocês estão, nesse momento, podendo ter a possibilidade de adquirir ele com custo 0 por 1 ano. Então, não percam essa possibilidade, a gente já tem vários clientes usando, e vocês também podem ser um deles. Combinado? Agora sim, vamos para os momentos das perguntas. A gente foi percebendo aqui que várias perguntas foram surgindo aqui nas entrelinhas, e eu vou tomar, algumas já foram até respondidas ali nas entrelinhas, mas eu vou tomar a opção de poder ir falando aqui também, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e aí a gente finaliza já o nosso webinário dessa vez. Primeira pergunta veio do Wenderson Silva, ele perguntou para a gente: eu cheguei na Factorial essa semana, o que é o One?
Primeiro de tudo, boas-vindas, Wenderson, que você seja muito feliz aqui com a Factorial e tenha um crescimento da sua empresa junto com a gente. As meninas já foram respondendo você ali no chat, e como o Ed ele foi falando, o One ele é o nosso agente de inteligência artificial. Vocês devem estar aí acostumados a usar o Gemini, o ChatGPT, o One ele é mais que isso. Você não precisa tirar os dados da plataforma e levar para dentro do ChatGPT. Ele já conhece o seu negócio e os dados que estão dentro da Factorial. Então, ele vai ser o seu copiloto nesse processo de conseguir usar uma cabecinha de inteligência artificial ali para gerir o seu negócio e pensar nos seus próximos passos e até mesmo a prever. Então, respondendo a sua pergunta ali, se você tiver mais dúvidas, pode mandar aqui para a gente. E aí você perguntou aonde, se ele já está ativado ou se é uma nova subscrição. Nesse momento, essa é a oportunidade que vocês têm de conseguir aderir ao One. Um ano grátis, aderindo a um dos módulos com 50% de desconto, pesquisas Enterprise, canal seguro, turno de Enterprise ou inventário de TI, e a partir daí ele vai ser usado como um módulo à parte. Ed? Um disclaimer sobre a pergunta do Wenderson é que a experiência que vocês conhecem, ou que vocês tinham até hoje, era um software como um serviço. Então, por exemplo, se você queria criar uma pesquisa, você ia até a tela de engajamento, como eu fui com vocês, clicava no botão pesquisa, clicava no botão nova pesquisa e ia configurando a pesquisa, que já era uma experiência satisfatória, porque automatiza o processo, processualiza a coisa, padroniza, né, e torna fácil para vocês a criação e a obtenção de resposta e posterior a estratificação e geração de relatório. Então, essa era a experiência, software como um serviço. Então, com pouco código, com cliques, você construía algo. Com o One, essa experiência muda e ela fica on demand, igual você já faz com o Netflix, igual você já faz com qualquer outra coisa. Você vai mandar para o One, eu quero que você construa para mim uma pesquisa de clima, porque eu quero entender como que está o clima da minha empresa. E ao invés de ser você clicando, é o One construindo para você. Ou seja, se a Factorial já reduzia ali em média 70% do seu tempo, agora você vai pedir coisas para o One. Então, assim, a redução de tempo é disruptiva, a produtividade aumenta ao infinito e a assertividade, então, eu nem preciso falar. Boa, obrigada. Mandei aqui nas entrelinhas um vídeo com mais detalhes sobre o One também. Uma dúvida que vai estender aqui, que vocês perguntaram no último webinário, é: o One, ele vai ser usado só para o gestor, só para o RH? As pessoas que usam a Factorial, os meus colaboradores, eles conseguem ter acesso ao One também? Todos. Todos, essa é a resposta. A grande diferença é que cada um vai ter as suas especificações do que consegue perguntar no One ou não. Então, o Ed trouxe alguns exemplos sobre como gestores e RH podem fazer suas perguntas, e a nível de curiosidade, o liderado ele pode perguntar: quando recicla o meu período aquisitivo de férias? Quantos atestados eu já subi na plataforma da Factorial esse ano? Então, ele pode ir acompanhando também algumas perguntas e facilita. Eu sei que tem muitas empresas aqui que o RH é como se fosse um tirador de pedido. Ticket, 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 pergunta, pergunta, pergunta. Então, o One ele vai ajudar nesse processo também. A gente também recebeu uma pergunta da Bárbara Santos sobre o resultado da pesquisa Pulso. É visto por qualquer gestor ou apenas o RH visualiza o resultado? E aí eu posso responder com propriedade, porque eu uso o Pulso aqui na Factorial, eu sou gestora do time de marketing, então eu consigo sim ver o pulso, a resposta, né, as carinhas ali que o Ed mostrou, dos meus liderados, e inclusive quem aderir ao Smart One-on-One também tem essa conexão, porque no Smart One-on-One ele traz os últimos 5 dias de pulso ali também, e aí já potencializa a conversa que você vai ter com o seu liderado. A Ana Cláudia perguntou: como configuro a pesquisa Pulso por período de abertura e fechamento? Já mexi nas configurações e não tem ícone para início e fim da pesquisa. Temos previsão de quando o colaborador vai conseguir visualizar as conversas no novo modelo? Vamos lá. Respondendo primeiro a sua segunda pergunta, que está conectada com o que eu disse anteriormente, eu respondi também ali no chat, mas a gente está nesse momento melhorando o nosso produto de Smart One-on-One para que os liderados também conseguem ver as anotações que são feitas. Sei que vocês estavam acostumados que no último One-on-One que a gente tinha, as anotações que eram feitas eram vistas posteriormente ou quando quisesse ali pelo gestor e pelo liderado, e agora a gente está nesse processo de melhorar o Smart One-on-One em cima disso também,
para te dar uma previsão, eu peço que você considere o ano de 2026 e, prioritariamente, ali o primeiro semestre do ano de 2026. Então, não deixa de ver também as nossas comunicações sobre os avanços do produto. Agora, falando sobre a configuração da pesquisa pulso por período, eu vou te pedir para entrar em contato com o seu gerente de contas, porque ele consegue abrir a sua plataforma e te mostrar como isso pode ser feito ali, a forma como fica melhor para o seu negócio. Chegamos a 3 horas, acho que eu consegui, trouxe ali as perguntas, a gente teve outras, mas eu tenho certeza que elas foram sendo respondidas aqui no chat também. E, gente, quero agradecer mais uma vez, deixando aqui com vocês a nossa pesquisa de satisfação. Da última vez que vocês mandaram, a gente foi aderindo ali ao que vocês trouxeram. Queria mais tempo, a gente deu mais tempo, porque antes a gente fazia em 30 minutos. Queria falar sobre engajamento, a gente trouxe ali o assunto sobre engajamento. Então, usem e abusem desse processo. E as próximas perguntas que vocês forem trazendo ali, a gente vai destinando ao gerente de contas de vocês. Agradeço a Bianca, que estava aqui com a gente, ao Ed, que fez essa super apresentação, e a Dresa também, que foi apoiando aqui no chat. E vejo vocês no próximo webinário, galera. Muito obrigada. Um super beijo. Tchau. Tchau, pessoal.